Bom, vamos orar pela aula. A gente já orou aí pela live, vamos orar pela aula? Senhor, fala ao nosso coração, Pai, que a Tua palavra crie raiz em nosso coração, que não seja apenas uma palavra superficial, que não seja uma palavra que tenha nascido do meu coração, mas que tenha nascido do Seu, senão não tem efeito nenhum, Pai. É o que nós pedimos, abre nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o tema de hoje aqui, olha só, hein? Um tema diferente. Quando a gente fala da Bíblia, normalmente a gente pensa logo no povo de Israel, né? Mas é interessante perceber que se a gente for ler com cuidado, olha só que legal, África. A gente vai perceber que a África também é um território, aí, uma região que é muito importante na história da humanidade. Por isso que é muito importante a gente ter respeito e carinho por esse povo, por essa região, tá bom? Deixa eu só cumprimentar quem está chegando. Então essa vai ser a nossa história de hoje. Se a gente for ler a Bíblia, desde o começo, a gente vai perceber que desde a criação, Deus já tinha um carinho especial com a África. Deixa eu ver se é esse versículo aqui, ó. Olha só, quando a gente vai ler sobre o Jardim do Éden, ali tem alguns rios, né? O Tigres, o Eufrates, que todo mundo conhece. E aí lá em Gênesis 2:13 tem essa parte aqui, ó. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Aí eu te pergunto, tá, e o que tem a ver? Terra de Cuxi, grande coisa. Mas o interessante é que a terra de Cuxi, hoje em dia a gente não conhece mais por este nome. Hoje em dia, ó o mapinha aqui da África. Essa região em vermelho aí é a Etiópia, tá bom? Etiópia, fica lá na África. Em toda a história da Bíblia, vocês vão começar a perceber que fala dos cuxitas, de Cuxi. Então sempre que você ouvir essa palavra, ou ler na sua Bíblia, dependendo da versão que você está usando, você vai ler Cuxi, cuxitas. O mapa top peguei na internet. Então, Cuxi ou cuxita são as pessoas da Etiópia, os etíopes, tá? Então, olha só, desde a criação no Jardim do Éden, a região já abrangia uma parte da África. Tinha a parte ali da Ásia também, mas também já incluía a África. Então, olha só que interessante. Se a gente for ver, então, que o Jardim do Éden tinha um rio que ficava lá na Etiópia, desde a época de Adão. Então, olha só, todos nós temos aí essa descendência, essa ascendência, a gente tem esse paralelo aí com a terra, com a África. Então, olha só, desde a criação, Deus já tinha um carinho especial com a África e o Jardim do Éden já englobava aí pelo menos uma partezinha dessa região. E não é só isso. A gente, sempre que lê a Bíblia, como eu falei no começo, a gente já logo pensa no povo de Israel, né? Só que se a gente lembrar, vocês já devem ter ouvido muitas histórias aí sobre José, sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Vocês devem lembrar também da história de José, que ele foi governador aonde? Na França? Não, ele não foi governador na Suécia nem na França. Ele foi governador no Egito, que também fica na África. E quando eles foram para a África, para o Egito, só para lembrar aqui a história, José foi para lá primeiro e depois chamou os irmãos. Eles ainda eram um povo pequeno, tinham os irmãos de José, talvez tivesse um ou outro servo, funcionário, parente. Mas quando José, os irmãos dele foram para a África, eles eram um povo pequeno. E eles se multiplicaram, depois lá eles ficaram 400 anos, acabaram virando escravos. Mas o povo de Israel, ele se multiplicou e formou um grande povo, não foi em Israel. Eles se tornaram um grande povo na África, no Egito. Então olha só que carinho especial que Deus teve com o povo de Israel. Eles cresceram, eles se multiplicaram e formaram um grande povo na África. Não foi na Europa, não foi na América. E ali Deus levantou o maior líder do Antigo Testamento, que foi Moisés. Deixa
Deixa eu ver, acho que tem um filminho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Moisés. Acho que é esse aqui, ó. Deixa rolando, ó. Que interessante, o maior profeta do Antigo Testamento, o maior profeta aí para os judeus até hoje, ele sequer nasceu em Israel. Moisés nasceu no Egito, ou seja, nasceu na África. A esposa dele era africana. Se vocês forem ler lá Números 12, vocês vão ver que a esposa dele era cuxita, ou seja, provavelmente era etíope, provavelmente era negra. Então, olha só, Moisés nasceu na África. O povo de Israel, ele se multiplicou na África, no Egito. Tá vendo só como Deus, desde o começo, desde a criação, depois levantou um grande profeta no Egito. Moisés, ele se tornou um grande profeta porque ele estudou nas melhores escolas, nas melhores, na época ali, como se fosse universidade hoje em dia, né? A grande referência ali de Moisés não foi os povos asiáticos, não foram os povos europeus, foram os africanos, os egípcios. Então, olha só, se a gente parar para pensar, a esposa dele era africana. Então, olha só que interessante, né? Então, o maior profeta que Israel teve aí no Antigo Testamento, ele não nasceu em Israel, ele nasceu no Egito. E aí, para por aí, será que é só no Antigo Testamento? Não, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui mais. Uma parte muito importante aqui, ó. Quando Jesus nasceu, vocês também já devem ter aprendido aí nas classinhas, quando Jesus nasceu, o imperador, o governador ali romano da região, ele ficou com medo porque chegaram lá os reis do Oriente falando, a gente veio aqui adorar um rei novo aí que nasceu. E aí o governador ficou preocupado, que rei novo? Como assim? Ah, não, eu não sei onde ele está, mas podem procurar à vontade. E aí o que ele fez? Mandou matar todas as crianças que tinham menos de 2 anos. Maria e José tiveram que fugir. E aí eles pegaram o Filho de Deus e levaram com muito carinho para um lugar onde eles sabiam que o Filho de Deus seria bem cuidado, onde o Filho de Deus seria tratado bem e estaria em segurança. E o Filho de Deus, quando era pequeno, não foi para a Suécia nem para a Dinamarca, foi de novo para o Egito, de novo foi para a África. Então o Filho de Deus, Jesus, ele quando criança, ele já foi para a África. Olha só que privilégio, hein? Então olha só, Adão, Moisés, Jardim do Éden, Moisés, todo o povo de Israel e depois o próprio Jesus foi para a África. E para por aí? Não, tem mais. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês também já devem conhecer a história de Filipe. Está lá em Atos 8. Filipe foi levado pelo Espírito de Deus para conversar com esse rapazinho que era um soldado eunuco. Deixa eu ver, tem um vídeo aqui. Deixa eu ver se tem outro vídeo. Não, só isso. Bom, Filipe ele foi conversar com o soldado que era etíope. Se vocês forem lá ler em Números 8, ele era um soldado aí superior, ele era era um guarda muito importante da rainha da Etiópia. A gente lê ali rainha Candace. Candace não era o nome da rainha. Candace é tipo faraó, era um título, né? Faraó não é um nome, não existiu ninguém chamado faraó. Lá na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito que ele era soldado da rainha Candace, rainha dos etíopes. Candace era um título que as rainhas etíopes tinham. E olha só, Deus, de novo, mostrou tanto carinho com esse continente, com os africanos, que Filipe foi lá conversar com esse soldado etíope sobre Jesus. Ele estava lendo a passagem de Isaías, não estava entendendo. Filipe foi lá só para isso, explicou que aquela passagem que ele estava lendo era sobre Jesus, né? Porque o soldado estava na dúvida. Isso aqui que eu estou lendo de Isaías, é sobre o próprio Isaías ou de alguém? Aí Filipe vai lá, fala de Jesus, evangeliza, e aquele soldado etíope volta para a África entendendo que Jesus era o Filho de Deus. Então olha só, 4 exemplos aqui
Acho que se a gente pesquisar aí, tem muito mais, né? Existem muitas outras histórias que falam aí na parte de reis, crônicas, que fala muito ali dos combates das terras, quando eles iam buscar ouro e mercadoria em outras terras. A gente também acha algumas referências. Mas essas 4 já mostram pra gente, né, como a África é muito importante. Como esse continente, desde a criação até a vinda de Jesus, até a ressurreição dele, Filipe estava lá evangelizando. Olha só, por isso que é muito importante a gente respeitar e a gente amar o continente africano e as pessoas que vêm de lá, os descendentes, os africanos. Aqui no Brasil, a gente tem muitos descendentes de africanos, né? A gente foi um país que foi construído aí graças os escravos que vieram da África e permaneceram aqui para construir um país como ele é hoje, grande, país com uma boa infraestrutura, apesar de ser um país pobre, mas graças também aos africanos que vieram para cá. Por isso que a gente não pode deixar na escola ou em outros lugares, tem gente que tira sarro, tem gente que não gosta, tem gente que xinga, tem gente que despreza, que tem preconceito contra os africanos. A gente não pode deixar, tá bom? Então nós que somos cristãos, nós temos que entender isso, que a África é muito importante. Muitas vezes a gente fica falando, Israel, aqui ó, Paulinha falando do Etíope, Israel, povo de Deus e tal, mas os africanos também têm uma história muito importante na história da humanidade e na história da própria Bíblia. Por isso a gente tem que amar, tem que respeitar. Tem muita gente que vira missionário e quer ir para lá para evangelizar, é muito comum, né? O pastor João, inclusive. Então você já pode, desde pequeno, cativando no seu coração esse amor e esse carinho pelo povo africano. Para terminar, quero ler aqui esse versículo. Ó. Não é esse que a gente já leu. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Tiago 2:8. Aqui, ó. 2:9. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Vou ler aqui no outro que está melhor. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Então a gente não deve tratar ninguém pela aparência. Tem gente que tem preconceito, é o que a gente chama de racismo. As pessoas têm preconceito de acordo com a cor da pele. Isso é muito errado. E não adianta só a gente, eu não sou racista. A gente não pode deixar que os outros sejam. Na nossa escola, em algum outro lugar, quando a gente vê, a gente não pode deixar. A gente tem que falar, opa, isso aí que você está fazendo é errado. A gente não pode ficar quieto, não, ele que está xingando lá, ele que azar o dele. Não, a gente tem que defender e a gente tem que lembrar dessas histórias, perceber como a África é importante, e a gente tem que defender essas pessoas que sofrem esse preconceito. Né? A Bíblia nos ensina que nós temos inimigos invisíveis. Se você parar para pensar, o racismo, o preconceito, é um desses inimigos invisíveis que a gente tem. A gente tem que lutar contra isso, tá bom? Lembrando sempre dessa importância que o continente tem, desde o começo da humanidade, e desse versículo aqui, ó. Se você trata as pessoas pela aparência, vocês estão pecando, tá bom? Deu para entender, né? Alguém quer fazer uma pergunta aí? O Senhor não faz acepção de pessoas, é isso aí. Uma historinha curta para a gente terminar, né? Já vai dar 7h30, hoje tem culto, tem um louvor muito lindo de uns africanos. Louvor africano, me dá até vontade de chorar, é muito lindo, todos eles são lindos, né? Vamos orar para terminar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa aula, queremos que a Tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mente, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem ensinado a nós. Que essa palavra seja viva, Pai, em nome de Jesus. Para terminar, vamos ler aqui o versículo da semana. Vamos ver se eu vou achar aqui. Opa, passou aqui. O versículo, ó. Versículo da semana, hein? Só que eu não consigo ler. Todas as palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Salmos 119, 60. Todas as tuas palavras são verdadeiras, né? Aquilo que a gente leu. Quem julga pela aparência está pecando. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre, né? Então, o que era para uma época é para outra também. Tá bom, pessoal?